Olá, amigos. Bom dia para todos vocês. Bem, a nossa conversa hoje será uma certa reflexão sobre se existe vida em outros planetas. Então vamos conversar um pouco sobre esse aspecto. E como eu tenho falado bastante aqui, talvez seja até chato ficar repetindo, mas eu acho que é importante repetir sim, porque tem algumas pessoas que ouvem pela primeira vez, né? Então essas informações geralmente é para aqueles que chegam pela primeira vez aqui no nosso canal. Eu não tenho a menor presunção de fazer com que alguém acredite naquilo que eu acredito, ok? O que eu coloco aqui são as coisas que eu penso e provavelmente poderá fazer com que algumas pessoas reflitam, né, sobre o assunto. A reflexão pode ser a favor ou contra, mas desde que a pessoa raciocine e pense por ela mesma, escolhendo, né, aceitar algumas coisas e recusar outras, isso é que importa para nós, para mim, né? Para nós sairmos da nossa caixinha, né? Para abrir nossa mente um pouco mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sobre esse aspecto de existir vida fora do planeta Terra, nós temos que definir sobre esse aspecto, né, que ele entende como vida. Primeiro definir o que vem a ser a vida, né? Então nós temos no nosso planeta Terra três reinos distintos, na verdade. É o reino vegetal, o reino animal, não é isso? E o reino mineral. O reino mineral nós sabemos que são as pedras, as águas, né? A terra, enfim. Esse é o reino mineral. O reino vegetal compreende as plantas, né? E o reino animal compreende os animais racionais e os irracionais. Esse é o reino animal, porque o ser humano também é um animal. Estou falando do corpo, tá, gente? Vamos prestar muito bem atenção nisso. Não estou falando de espírito, de energia, de alma, nada disso. Estou falando do corpo, físicos. Se estão falando de mundos, os mundos são o quê? São corpos físicos. Então nós temos três tipos de reinos no nosso planeta. Sendo que dois deles nós consideramos como vida, né? Uma planta tem vida. Os animais têm vida, né? Quando eu falo os animais, nós estamos nesse meio, ok? Então isso se trata de ter vida, ok? E existem os animais que só conseguimos enxergar através de microscópios, ok? Então nós temos vida no nosso planeta Terra. Então é claro, fica bem, acho que bem simples, bem básico, quando a gente fala de existir vida, não há necessidade que determinado planeta tenha vida de seres, né, como compreendemos aqui no nosso planeta Terra, ok? A vida existe por toda parte, seja em corpos, como nós compreendemos aqui, né, animais, ou vegetativa, né, na parte vegetal. Mas tem a vida que só conseguimos enxergar pelo microscópio. Isso nós temos aqui no planeta Terra, não é novidade alguma. Então, um planeta, por mais estéril que ele seja, nos pareça não haver vida, não haver vegetação, não haver a vida animal, que possamos os nossos olhos ver, todos eles existem vida sim, em forma microscópica, ok? Então, nós precisamos definir o que entendemos como vida. Agora, se nós determinarmos, partimos de um
ponto de vida inteligente, ok? De seres que possam fazer escolhas e ter conhecimento do seu eu, ok? Aí nós vamos entrar numa linha de planetas, né? Diferente daquela vida simples e básica, ok? Então nós vamos entrar numa linha de planeta que existam vidas inteligentes em corpos, né? Que habitam esses planetas. Bem, se nós olharmos para o universo, né? Olharmos à noite para as estrelas, veremos que existem milhões e milhões de pontos de luz. Alguns desses pontos são estrelas, ou seja, Sol, né? E outros são satélites, outros são planetas, ok? E sistemas solares. No caso de algumas constelações, existem vários sistemas solares. Sistema solar é o quê? É um Sol onde vários planetas orbitam em torno desse Sol. Isso são sistemas solares. É claro que eu sei que todo mundo sabe disso. Então, existem milhares e milhares e milhares, um número infinito de sistemas solares. Ok? E não são todos iguais ao nosso sistema solar. Existem sistemas solares onde tem um Sol e orbita por volta desse Sol 1 ou 2 ou 3 planetas. Outros sistemas que são muito maior, o número de planetas que orbitam em torno do Sol. E por aí vai. Então, meus amigos, se Deus tivesse criado uma porção de planetas, uma porção de sistemas solares infinito, de número infinito, nós sabemos que nosso sistema solar está dentro de uma galáxia, né? O que é uma galáxia? Vamos lá. Uma galáxia é considerada um conjunto de sistemas solares que rodam, giram em torno de um centro. No nosso caso aqui, falaram que nosso Sol central é um buraco negro, alguma coisa assim, ok? Então, isso é uma galáxia, onde essas estrelas, um número, eu não sei, acho que são 300 bilhões de sistemas solares, se eu não me engano, na nossa galáxia, que giram em torno do centro comum. Isso é uma galáxia. Então, nós sabemos que existe a nossa galáxia, que gira em torno do centro dela, é Via Láctea. E existem outras galáxias também. Isso a ciência já comprovou. Não se trata aqui de falar sobre religião. Estamos falando cientificamente, né, daquilo que já foi comprovado. Então, se existe um Criador que criou uma coisa tão enorme, vamos partir só do ponto de uma galáxia. Se nós só conhecêssemos a nossa galáxia, não tivesse condições de conhecer outras. Pois bem, que Deus tenha criado uma galáxia somente, o que não é verdade. Mas vamos supor que seja assim. Por que esse ser e para que esse ser iria criar uma galáxia com trilhões de sistemas solares, com número infinito de planetas, onde colocaria vida somente num planeta chamado Terra? Aliás, esse nome do planeta Terra foi designado por nós, habitantes desse planeta aqui. Ok? Mas vamos supor, Deus criaria esse universo. Vamos esquecer o universo, né? Vamos falar da galáxia. E iria criar uma galáxia enorme, com trilhões de sistemas solares. Ok? E a vida se faria apenas num planetazinho, que não é nem um planeta muito grande comparado a tantos outros planetas, que o pessoal chama de exoplaneta, né? Acho que esse nome quando o planeta é grande. O nosso Sol, né, nem é um dos maiores. A ciência já comprovou isso. Existem sóis maiores do que o nosso, certo? Existem sóis avermelhados, alaranjados, amarelados. O nosso parece-me, não sei, mas parece estar entrando na área. Ele está se transformando, e seus raios estão se tornando prateados, alguma coisa assim. Mas, enfim, Deus criaria isso tudo para quê? Só para que nós aqui da Terra
olhássemos para o céu e pudéssemos ver uma porção de pontinhos brilhando, esse seria o propósito de um Criador? A gente fala de Deus, entra na área religiosa, mas, ao meu ponto de vista, é porque o hábito, o modo de falar, eu não acredito que seja Deus, um homem. Né? Essa é a coisa dos habitantes do planeta Terra. Mas é uma energia que criou tudo isso aí para quê? Qual seria o propósito? Ora, se essa energia tivesse o propósito de dar vida a apenas um planeta, para que iria criar tantos outros? Para quê? Com que finalidade e propósito? Ok? Então, como a gente deve buscar o propósito sempre de uma criação que seja feita, tem que ter um propósito, tem que ter uma utilidade. Ok? Se o engenheiro inventa um carro, qual é o propósito? Qual a finalidade? Utilizar o carro, facilitar a sua vida, o seu transporte. Assim com tudo que o homem cria, né? Sempre com o propósito de utilizar aquilo que fabrica. Da mesma forma, Deus criaria um universo, uma galáxia, para com que propósito? Se for esperar que nós, seres humanos, tão pequeninos nessa galáxia nossa, que já foi comprovado que a nossa galáxia nem é a maior galáxia. Existem galáxias maiores do que a nossa. Ok? Com que propósito? Qual seria a finalidade? Só para que nós olhássemos para o céu e admirássemos, né, os brilhos das estrelas durante a noite? Que muitos daquelas que brilham nem são estrelas. Ok? Então começa por aí o meu questionamento pessoal. É por isso que eu me nego a acreditar que existe a vida inteligente somente no planeta Terra. Ok? E volto a repetir. A vida não é somente aquela que a gente vê com nossos olhos humanos. Ok? Agora, existem planetas que as suas composições, né, por assim dizer, o material, né, tem uns planetas que são extremamente gasosos. Não tem rochas como tem o nosso planeta Terra. É tudo gás. Né? A união daqueles gases formaram um planeta. Isso a ciência já comprovou. Não sou eu que estou falando. Tá? Não sou eu que estou inventando essa ideia. Então são coisas comprovadas. Aquilo que é comprovado, que são fatos, ninguém tem como ir contra, não é verdade? Pois bem. Então esses planetas que são gasosos, lá também tem um propósito. Qual será o propósito? Que tipo de vida poderá habitar aqueles mundos? Esses mundos, que são completamente gasosos. Com toda certeza, ali existe uma vida. Ali existe um acontecimento que nós não conseguimos ainda entender. Um acontecimento evolutivo, claro, que tudo caminha para frente. Ali existe vida. Com certeza nós não conseguimos entender que tipo de vida. Se ali existe vida inteligente ou somente orgânica. Não é verdade? Não conseguimos definir ainda. Mas chegará um dia que nós compreenderemos isso. Estou falando nós, tanto os seres humanos, tanto quanto nós. Aí falo da minha espiritualidade, nós é espíritos. Ok? Então, falar sobre vida tem que ser, nós temos que ser mais específicos para compreendermos. Pois bem, aqui no nosso planeta Terra existe vida debaixo da água, não é verdade? Nos mares, nos rios, né? Existe aquela vida. Nós conhecemos essa vida aqui. Se tirar da água, ela o quê? Ela não sobrevive fora da água, ela morre. Não é verdade? Os peixes, por exemplo, eles sobrevivem dentro d'água. Eles conseguem tirar da água o oxigênio necessário para o corpo dele. Ok? Se ele ficar no ar, ele não vai conseguir respirar. Ele vai morrer. Nós, os animais terrestres, precisamos do ar. Né? Se nós mergulharmos dentro da água, não conseguiremos da mesma forma tirar oxigênio daquele ambiente e iremos morrer. Não é verdade? Então, meus amigos,
Se nós temos aqui no nosso próprio planeta 2 tipos de vida complexos e que um não sobrevive no ambiente do outro, não é verdade? Então fica bem claro que também existirão planetas onde os seres que lá habitam não conseguiriam habitar o nosso planeta, por causa da atmosfera, por causa do ambiente, ok? São tantos os fatores, né, que não conseguiríamos definir quais são, mas eu tenho certeza que existem muitos fatores. Uma vez que um ser inteligente habite um planeta diferente do nosso planeta Terra, o planeta que ele habitar, o corpo que ele terá, será de acordo com a necessidade daquele corpo naquele planeta. Suas características, né? Sua fisionomia, seus aspectos, suas necessidades de sobrevivência serão sempre de acordo com a natureza daquele planeta, ok? E acredito também que existem planetas onde a evolução já chegou num grau muito maior do que o nosso planeta, certo? E esses corpos são mais sutis. E sendo mais sutil, esses corpos conseguem, né, sobreviver em certos ambientes diversos. Isso vai depender, né, da evolução desse ser nesse planeta. E existem aqueles outros planetas onde os seres que já não precisam mais de corpos habitam, que são os seres, como é que eu poderia, especificamente falando, espíritos puros que já não precisam mais de corpos brutos, ok? Porque já alcançaram toda a evolução. Esses podem ir a toda parte, a todos os lugares, mas os nossos olhos humanos não conseguem ver. E a vida está acontecendo e nós não estamos enxergando essa vida espiritual. Aqui mesmo no nosso planeta Terra, não é verdade? Então a vida, meus amigos, ela existe em toda parte, em toda parte. Seja de uma forma que possamos ver e de uma forma que não conseguimos ainda ver e enxergar. Hoje, na atualidade, conseguimos ver corpos através de microscópios, não é verdade? Mas alguns anos atrás, alguns séculos, não tínhamos a menor possibilidade de ver esses corpos, né? De ver essa vida acontecendo. Ok? Então, meus amigos, essa é a visão que eu tenho do que vem a ser a vida. A vida, ela existe por todo o universo, em todos os planetas. Agora eu vou falar sobre a doutrina espírita. Segundo a doutrina espírita, os sóis, né? Todo sol é habitado por espírito puro que já alcançou a evolução máxima. E do sol, lá do sol, eles se reúnem e determinam, né, as medidas necessárias para aqueles planetas que giram sobre esse sol. Ok? Então o nosso sol aqui da Terra é habitado por espíritos puros, que demandam, por assim dizer, as ordens e as necessidades para todos esses planetas que circulam em volta do Sol. Essas demandas, essas organizações, feitas por espíritos puros, eles têm a ciência do Criador da luz, e em conjunto com essa ciência, né, da luz suprema, comandam sobre as ordens da luz suprema os planetas onde a necessidade de crescimento e evolução se faz necessária. Ok? Sendo assim, nós aqui do planeta Terra estamos sob essas leis e essas condições que são as leis da natureza.
E todos os planetas assim, ok? Existirá sempre, como sempre existiu, um comando superior a todos e a tudo. Esse comando vem de quem? Da luz criadora. Essa que determinou, por leis imutáveis, o progresso, né, de todos da criação. Desde o ser menor que possamos imaginar, ele não nasceu para viver eternamente sob aquelas condições. Aquela energia que habita ou que dá vida, essa energia irá aos poucos se transformando, se purificando. Essa energia vai chegar a um ponto de se tornar o que somos hoje, espíritos. E chegará no ponto onde outros já chegaram, de espíritos puros. Essa é uma cadeia necessária para todos nós. Porque o que passamos aqui na Terra, na atualidade, né, faz parte da nossa necessidade evolutiva. Nós já vivemos de vidas passadas sob condições piores. Chegamos até aqui, levamos quantos anos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 encarnações? Com certeza não. Quantos bilhões ou trilhões de anos levamos cada um de nós para chegarmos até hoje com a inteligência que nos encontramos? Quantos bilhões ou trilhões de anos nos resta para chegarmos no ponto dos espíritos puros? Naquele ponto que eles já chegaram. Quantos trilhões de anos nos restam? Não é verdade? Então, meus amigos, a vida é uma dádiva de Deus para com cada um de nós. Agradecer, eu acho que é compreender, entender. Isso é agradecer, compreender e entender por que estamos aqui. Nós não viemos ao planeta Terra para desfrutarmos das coisas materiais somente. Não, nós viemos para desfrutarmos sim das coisas boas que nos dão prazer com equilíbrio. Mas trazemos conosco também a obrigação de ajudar o próximo, de auxiliar, de encaminhar, de orientar. Ok? Então, meus irmãos, a nossa vida, né? A vida existe em toda parte, sob formas diferentes, sob condições diferentes. Assim que eu vejo, né, a vida. E nós devemos dar mais valor à vida que estamos tendo. Dar valor à vida que estamos tendo é compreender que precisamos, né, utilizar melhor a nossa vida, nos afastarmos um pouco das coisas materiais, ok? Nos aproximarmos das coisas espirituais, morais, ajudar, trabalhar em prol da natureza, respeitar os animais, certo? Respeitar o nosso próximo, ajudar sempre que for possível. Muitos estão querendo saber sobre a terceira, quinta dimensão, como fazer para acessar. Sabe, tem gente perdendo uma energia enorme para tentar se sintonizar com a quinta, sexta, sei lá. Agora a novidade é a quinta dimensão. E acaba deixando de fazer aquilo que está ao seu alcance, que é viver uma vida em favor dos seus semelhantes. Ok? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado. Essa é a visão que eu tenho. Não sei se vai servir para alguém, se vai ajudar alguém. Mas, mesmo para aqueles que não acreditam nisso, né, serve aqui para vocês entenderem um pouco daquilo que eu penso. Obrigado e até a próxima.